Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, com bastante alegria que nós queremos rezar esse nosso dia, a festa de São Padre Pio de Pietrelcina. Dia 23 de setembro, toda a igreja comemora esse dia desse santo, tão importante na história da nossa igreja moderna, da nossa igreja recente. É uma grande alegria ter vocês junto conosco, né? Mais uma vez, agora pela parte da manhã, às 6h45, depois do nosso último encontro, né? Agora pela madrugada, de 2h20 da madrugada, né? Então, hoje é um dia muito especial para todos nós. Queremos rezar e pedir ao Espírito Santo que nos conduza nessa manhã de hoje, pedir ao Espírito Santo que nos guie nessa festa em honra a São Padre Pio de Pietrelcina, que ele nos auxilie e nos ajude a como caminhar em meio às necessidades, em meio às nossas dificuldades, mas que ele nos ajude a em tudo fazer a vontade de Deus Pai em nossas vidas. Por isso, enquanto nós vamos nos organizando para podermos assim dar início a esse nosso momento, convida outras pessoas para rezar junto conosco, né? Envia também aí a solicitação para que outros irmãos também possam estar rezando junto conosco e possamos assim realmente aprofundar nesse conhecimento da vida de São Pio de Pietrelcina e, consequentemente, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhar para a vida dos santos significa olhar para o próprio Cristo, aquele Deus que impulsiona, que nos leva para ir para águas mais profundas. E com muita alegria, iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos assim a presença do Espírito Santo, dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim, com muita alegria, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar nesse dia de hoje. Nós vamos estar meditando no Evangelho, na liturgia do dia, e o texto que nós vamos meditar encontra-se no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. O rei Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou confuso, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido ainda. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei cortar a cabeça de João. Quem será esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, o texto de hoje, a liturgia de hoje, nos mostra a importância que precisamos ter, o cuidado que precisamos ter ao nos aproximarmos de Jesus Cristo, ao querer ver Jesus. Qual o desejo que nos impulsiona a nos aproximar de Deus? Qual o desejo que nos impulsiona a procurar Jesus? Porque muitas vezes aquilo que nos leva a nos aproximar de Jesus não está centrado em um amor puro e verdadeiro, não está centrado em uma decisão de mudança de vida, mas está centrado muitas vezes em busca de uma curiosidade, porque permanecemos muitas vezes com o coração fechado, com o nosso coração endurecido, mas mesmo assim queremos nos aproximar do Senhor, não porque queremos uma mudança de vida,
mas nós já muitas vezes estamos com o nosso coração fechado, estamos já certos do que queremos e automaticamente nós vamos procurando Jesus não para mudarmos de vida, mas para tirar proveito daquilo que o Senhor pode fazer em nosso favor, ou até mesmo para querer atrapalhar o projeto de Deus. Portanto, nós precisamos ter esse cuidado. Qual o desejo que nos impulsiona a aproximarmos de Jesus, que nos leva a nos aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo? Então nós precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes nós vamos encontrar aqui nos evangelhos, nós vamos ver que alguém procurava ver quem era Jesus. Se nós fôssemos observar, por exemplo, o evangelho, também segundo Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10, o evangelista vai falar sobre Zaqueu. Vai falar que Zaqueu era alguém pequeno e que, sabendo que Jesus estava passando ali, ele queria ver quem era Jesus. Ele procurava saber quem era Jesus. Então o desejo que Zaqueu tinha de ver Jesus era um desejo de mudança de vida, era um desejo de encontrar um amor verdadeiro, de encontrar aquele que pode mudar a sua vida. Diferente, por exemplo, do desejo que nós vemos no coração aqui de Herodes, que não é um desejo de conhecer quem é Jesus para ter uma vida transformada, mas que é um desejo que quer conhecer Jesus porque quer destruí-lo, assim como fez, por exemplo, com João Batista. Então, esse desejo que levava Herodes a querer saber quem era Jesus era pautado em um coração duro, em um coração fechado para a graça de Deus. E nós? Qual o desejo que nos impulsiona a querer nos aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo? É o desejo de um coração duro, fechado, ou um desejo de um coração que quer amar Jesus, que amar Jesus na Eucaristia, que amar Jesus presente no pobre, que amar Jesus presente na Santa Mãe Igreja? Então nós precisamos ver o desejo que nos leva a nos aproximar de Jesus. E hoje é o dia do nosso santo patrono, é o dia do nosso santo pai espiritual, São Padre Pio de Pietrelcina. Hoje a igreja comemora a festa de São Pio de Pietrelcina. E por que comemora-se no dia 23 de setembro? Porque na história da igreja é comum comemorar a festa de um santo no dia da sua morte, no dia da sua entrada para o céu. Então, no dia da morte do santo, dessa morte terrena, né, é o dia em que normalmente nós comemoramos a festa daquele santo, com exceção aqui a Virgem Maria, né? A Virgem Maria nós comemoramos a sua natividade, nós comemoramos o seu nascimento. Já aqui com os demais santos, nós comemoramos no dia da sua morte, da sua entrada ao céu. E São Padre Pio de Pietrelcina, quem foi São Padre Pio de Pietrelcina? Nós conhecemos muito sobre a vida de Padre Pio, mas nós conhecemos muito falar dos milagres de Padre Pio. Mas qual o verdadeiro nome de Padre Pio? O nome de batismo. Onde ele nasceu? Né? Quando que ele nasceu? E Padre Pio de Pietrelcina é um nome que ele adotou, né, quando ele entrou para o convento, quando ele tornou-se frade, quando ele professou os seus votos como religioso. O nome de batismo de Padre Pio é Francisco Forgione. Então, Francisco Forgione é o nome de batismo de Padre Pio. E Francisco Forgione nasceu no ano de 1887, no dia 25 de maio de 1887. E desde criança, Francisco tinha algo de diferente na sua história. Já desde criança, ele muitas vezes nem queria sair para brincar, e quando a sua mãe perguntava por que ele não queria ir brincar, por que ele estava muito em casa, ele dizia que era porque as outras crianças blasfemavam contra Jesus Cristo, blasfemavam contra Deus, e ele não queria ouvir aquilo porque o seu coração doía. Já quando criança, a sua mãe fala sobre isso. O padre, um dos diretores espirituais do Padre Pio, ele fala no seu diário que Padre Pio, aos 5 anos de idade, ele já tinha experiências místicas.
ele já tinha experiências sobrenaturais, ou seja, ele já via Jesus, ele já via Maria. E para Padre Pio, como ele era uma criança inocente e ele já conhecia, né, já tinha essas experiências, Padre Pio foi crescendo e achando que aquilo era normal, aquilo era natural, todos viam Jesus. Ele achava que todas as crianças, todos os adultos principalmente, né, os padres, eles viam Jesus e Maria com a frequência que eles também viam, que Francisco Forgione também via, né? Padre Pio, quando criança, também via. Então, Padre Pio, desde criança, ele já tem essa vida totalmente transformada, né? Ele já tem um diferencial na sua vida, né? E aí o próprio Padre Agostinho, né, um dos diretores espirituais de Padre Pio, narra na sua biografia, né, e no seu diário, que já no ano de 1892, né, 1892, então, ou seja, Padre Pio tinha apenas 5 anos de idade ali, né, ele já narra essas experiências sobrenaturais já com bastante frequência, né, que o Padre Pio ele tinha. O tempo foi passando e Padre Pio foi tendo um desejo muito grande no seu coração de consagrar a sua vida inteiramente a Deus. E então é no ano de 1903, 6 de janeiro de 1903, né, aos 16 anos, que ele entra na Ordem dos Capuchinhos, né? E quando é em 1910, 10 de agosto de 1910, Padre Pio ele é ordenado sacerdote, né, na Catedral de Benevento. Então ele é ordenado sacerdote e tem aí o seu início da sua vida sacerdotal, os frutos que todos nós, né, já conhecemos na sua vida. Vem depois os estigmas que Padre Pio recebe de forma invisível durante um tempo, até chegar de forma definitiva. E a partir de então vai surgindo os milagres na vida de Padre Pio. Padre Pio foi alguém que teve a sua vida uma saúde bastante precária, né? Então ele sofria muito com as enfermidades e bastante por causa dos estigmas. Padre Pio, uma curiosidade acerca de Padre Pio é o seguinte: Padre Pio ele tinha as chagas de Jesus nas suas mãos e nos seus pés, mas pouquíssimas pessoas, raríssimas as pessoas, sabiam da chaga que Padre Pio tinha no seu peito, sabiam da chaga que Padre Pio tinha no seu coração. Quem eram as pessoas que sabiam dessa chaga de Padre Pio? Os médicos que o acompanhavam, né? Um dos médicos mais renomados de Roma, inclusive, né? O doutor Sala, ele sabia dessa chaga de Padre Pio, a chaga do seu coração, e Padre Pio em vida só havia revelado essa chaga do seu coração a uma única pessoa. E veja que interessante essa amizade santa de Padre Pio. Padre Pio havia revelado essa chaga a uma única pessoa, a um jovem sacerdote polonês chamado Padre Karol Wojtyła, em que eles em um encontro, né, tiveram uma visita. Esse jovem padre, Karol Wojtyła, faz uma visita ao Padre Pio no convento, e Padre Pio o recebe e tem um momento de particularidade, um momento de oração com aquele jovem sacerdote, né, recém-ordenado, o Padre Karol Wojtyła, e ele mostra a esse jovem sacerdote essa chaga que ele tem no seu coração. Então, em vida, Padre Pio só revelou essa chaga realmente a esse jovem padre, Karol Wojtyła, que futuramente viria a ser o Papa João Paulo II, aquele que iria declará-lo santo, né, declará-lo beato e canonizá-lo consequentemente. Então foi a única pessoa que o Padre Pio revelou essa chaga, a não ser os médicos que ele era obrigado, né, a revelar. Então Padre Pio revela a sua chaga, e existem alguns testemunhos de pessoas da época que conviveram com Padre Pio. Veja só,
A Santa Madre Teresa de Calcutá, ainda falando a respeito dos estigmas de Jesus e dos estigmas que Padre Pio carregava, né, as marcas de Jesus, falando aqui a respeito disso, Santa Madre Teresa de Calcutá afirma o seguinte: o amor, para ser verdadeiro, tem de doer. Não basta dar o supérfluo a quem necessita. É preciso dar até que isso nos machuque. Então Padre Pio, ele amava realmente até doer. Padre Pio, ele realmente amava a Deus. Amou de tal forma, de tal maneira, que durante 50 anos ele carregou os estigmas de Jesus, as marcas, as chagas de Jesus. Padre Pio foi crucificado junto com o Senhor. E durante 50 anos ele carregou essas chagas. Aqui, uma curiosidade é que Jesus havia dito a Padre Pio que ele iria carregar essas chagas durante 50 anos. E depois dos 50 anos, ele iria remover essas chagas. E isso simbolizaria também que o tempo de Padre Pio aqui na Terra estaria chegando ao fim. Então, durante 50 anos, Padre Pio conviveu com intensas dores. Imagine você as dores que Padre Pio tinha, de tal modo que ele não conseguia abaixar para calçar as próprias sandálias por conta da chaga que ele tinha no seu peito, que impedia que ele abaixasse, que ele inclinasse. Padre Pio tinha dificuldades para andar por causa das chagas nos seus pés. Padre Pio tinha dificuldade para vestir-se, para pôr uma camisa, para pôr o hábito, porque as chagas da mão e a chaga do peito incomodavam bastante. E principalmente, quando o Padre Pio celebrava a Santa Missa e atendia a confissão, era quando as chagas elas mais sangravam. Era quando essas chagas mais sangravam. Ou seja, era o próprio Jesus. Padre Pio estava sendo um quadro, um retrato de Jesus para nós, para a humanidade, dizendo: olha, filho, o meu sangue é derramado por você. O meu sangue é derramado na Eucaristia para te salvar. O meu sangue é derramado na Eucaristia para transformar a tua vida, para transformar a tua história. Acredite nisso. E veja, um testemunho, o doutor Giorgio Festa, um dos melhores médicos de Roma, ele vai falar a respeito do diagnóstico que ele faz acerca dos estigmas de Padre Pio. Veja o que ele relata. Do lado esquerdo do tórax há um ferimento em feitio de cruz. Nesta região não se verifica o menor vestígio de infecção, edema ou inflamação da pele que circundam o ferimento. O aparecimento dessas feridas, suas estranhas características anatômicas e patológicas, mas a constância com que vertem sangue vivo e perfumado, estão localizadas em pontos de seu corpo que correspondem às chagas do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, isso quem fala é um médico, um dos médicos mais renomados de Roma, falando a respeito dos estigmas de Padre Pio. E aí hoje nós vemos pessoas que dizem o seguinte: não, Padre Pio teve esses estigmas porque ele quis muito parecer com Jesus, e de tanto ele pensar, ele fez nascer as chagas de Jesus nas suas mãos. Hoje nós escutamos asneiras desse tipo. Então eu sempre costumo falar, se é dessa forma, vamos tentar imaginar o seguinte: imagina que você é um boi e vamos ver se vai nascer chifre também na sua cabeça. Se nascer, eu acredito que realmente o que você está dizendo faz sentido. Se não, meu irmão, não tem como você ir contra a ciência, não tem como você ir contra a medicina. É a medicina quem está falando. E na época de Padre Pio, nós já tínhamos um pouco dessa medicina moderna. Na época do Padre Pio, nós já tínhamos os raios-x que poderiam ser feitos para ter um melhor diagnóstico. Nós tínhamos já alguns exames já que poderiam ser feitos para ter diagnósticos mais precisos. Então veja o que um dos médicos mais renomados de Roma fala a respeito das chagas de Padre Pio. E em uma carta ao seu diretor espiritual, Padre Pio fala o seguinte: em meio das mãos apareceu uma mancha vermelha, do tamanho de 1 centavo, acompanhada de uma intensa dor. Também, sob
os 2 pés sinto dor. Então, veja que enquanto nós vamos vendo o relato do próprio Padre Pio acerca dos estigmas que ele recebeu, acerca das chagas, nós vamos vendo que o próprio Deus imprimiu em Padre Pio a imagem do crucificado. Para quê? Para que o mundo, olhando para Padre Pio, pudesse ver a grandeza de Deus. Padre Pio tinha um acordo com Deus. Ele não pedia nada para si. Ele pedia sempre para o próximo. Para que Deus pudesse atender a tudo o que Padre Pio pedisse para o próximo, assim Deus pudesse atender. Então, Padre Pio vive esse seu ministério sacerdotal de forma tão fecunda. Padre Pio não era um santo dotado das faculdades humanas. Ele não era nenhum doutor em filosofia, nenhum doutor em teologia. Ele não ocupava grandes cargos como clérigo, mas ele simplesmente era um pobre frade que rezava, que se doava. Então Padre Pio torna-se modelo para os sacerdotes. Quer levar almas para Deus? Olhe o exemplo de Padre Pio. E torna-se modelo também para todos nós cristãos, para mim e para você. Precisamos ter obediência à Santa Mãe Igreja. Padre Pio, quando ficou impedido de celebrar em público, de ministrar os sacramentos, Padre Pio obedeceu. E quando alguém do meio dos seus filhos espirituais, sem querer obedecer à ordem de Padre Pio, quis escrever cartas, escrever nos jornais, livros, falando a respeito dos pecados dos outros padres, Padre Pio escreveu a Roma dizendo: olha, esse é um louco que não obedece, que não tem nada a ver com o que eu ensino, que não obedece o que eu estou pedindo. Esse é um louco que não tem nada a ver com o projeto de Deus, com a graça de Deus. Porque Padre Pio aprendeu que a obediência é o centro da vida cristã. Obedece quem é humilde, obedece para se obter milagres do céu, obedece para viver a graça de Deus. E Padre Pio foi sinal de obediência, foi sinal de adoração. Padre Pio queria consumir-se de amor a Jesus Eucarístico, é sinal de amor ao próximo. Padre Pio, um pobre frade que não tinha nada, constrói um dos maiores hospitais da Itália. Ainda hoje, a Casa Alívio do Sofrimento, a Casa Sollievo della Sofferenza, é o maior hospital da Itália para atender a todos. E aonde o diferencial era justamente esse: atender com amor, levar a palavra de Deus, ser médicos que curam do corpo e da alma. Então veja o que uma alma obediente a Deus é capaz de fazer. Grandes coisas é capaz de fazer. Para mim e para você também, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós precisamos aprender com Padre Pio. Se formos fiéis, Deus irá fazer grandes coisas através do seu sim. Do sim que você disse a Deus ontem, quando nós rezávamos a novena a Padre Pio. No último dia, Jesus te chamava. Jesus te enviava a pregar a boa nova, a fazer a diferença, a ser sal nessa terra, a ser luz nesse mundo. Se formos fiéis, grandes coisas Deus irá realizar por meio de nós. A exemplo de São Padre Pio. Padre Pio é esse exemplo para nós. E vejamos que Padre Pio teve esse ministério muito fecundo. E quando é no dia 23 de setembro de 1968, às 2h30 da manhã, por volta das 2h30 da madrugada, Padre Pio entrega a sua alma a Deus. Padre Pio deixa essa terra e volta para a casa paterna. A Itália, San Giovanni Rotondo foi tomado por uma grande multidão que vinha para ver Padre Pio, para se despedir-se de Padre Pio.
São Giovanni Rotondo já estava bastante cheio naquele período, porque estava acontecendo o encontro dos grupos de oração de Padre Pio. Então lá já existia milhares e milhares de pessoas que haviam vindo para a comemoração, o aniversário dos grupos de oração de Padre Pio. Mas com a notícia da sua morte, Roma é invadida por uma grande multidão. São Giovanni Rotondo é invadida por uma grande multidão e é tomada por uma grande multidão que vem para despedir-se de Padre Pio de Pietrelcina. Aquele santo que ressuscitou mortos, que curou paralíticos, fez cegos enxergar, aquele santo que levou almas para a conversão, salvou almas para Deus. E Padre Pio, ele, passado as etapas, né, da causa de canonização, as que são necessárias, então, em 20 de março de 1983, dá-se início ao processo diocesano acerca da beatificação de Padre Pio. Quando é em 2 de maio de 1999, o Papa João Paulo II, aquele a quem ele havia revelado a chaga do seu coração, declara Padre Pio beato da Santa Mãe Igreja. E quando é no domingo, dia 16 de junho de 2002, João Paulo II declara Padre Pio santo. Canoniza São Padre Pio. E uma multidão também invadiu ali Roma, invadiu o Vaticano para assistir, para participar da canonização de Padre Pio. Então, meus irmãos e irmãs, Padre Pio é um exemplo para nós de luta contra o demônio, de luta contra o pecado, de obediência a Deus, de que uma alma obediente e humilde, Deus é capaz de fazer grandes coisas. E Padre Pio foi esse ponto fora da curva, podemos assim dizer, para a humanidade, porque em um século XX tão difícil, marcado por guerras e por sofrimentos, Deus envia Padre Pio para ser sinal de amor e de misericórdia para a humanidade, para mostrar que a humanidade precisa converter-se. Padre Pio vem a Nínive, o mundo, torna-se essa Nínive de Padre Pio, onde Padre Pio anuncia as maravilhas do Senhor. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, nessa festa em honra a São Padre Pio de Pietrelcina, peça a Deus essa graça de amar a Deus, assim como Padre Pio podia amar a Deus. Não tenha medo. Cultive realmente essa devoção a São Padre Pio de Pietrelcina. É uma devoção que nos aproxima de Deus. Ainda que o receio tome conta do nosso coração, em um determinado momento, uma filha espiritual de Padre Pio chegou para Padre Pio e em uma confissão, em uma conversa, ela disse a Padre Pio: meu pai, eu tenho medo porque eu amo muito mais o Senhor do que a Deus. Padre Pio apenas riu e disse: bem, já que você ama mais a mim do que a Deus, eu quero que você saia imediatamente daqui, vá lá na vila e roube. A filha espiritual disse a Padre Pio: não, padre, não, eu não posso. Padre Pio insistiu: eu estou mandando, vá, levante-se, vá lá na vila, roube. E ela disse: não, padre, é errado, não posso, eu não posso fazer isso, vai contra a lei de Deus. E Padre Pio insistiu mais uma terceira vez, e ela não obedeceu a Padre Pio. Daí então Padre Pio começou a rir e disse: você está vendo, minha filha, que você ama muito mais a Deus do que a mim? Quando eu mandei você fazer o que era errado, você disse que não ia fazer, porque ia contra a lei de Deus. Na realidade, você me ama porque eu te aproximo de Deus. Se eu não te aproximasse de Deus, você não me amava e você continuaria amando a Deus. Então, Padre Pio nos ensina que quando nós olhamos para Ele, nós estamos olhando para alguém que quer nos levar para Cristo. A devoção aos santos é uma devoção cristocêntrica, ou seja, eu olho para o santo, para o modo de vida do santo, e automaticamente isso me remete para Deus.
isso me leva para o Senhor. Então olhemos para Padre Pio e vejamos, ele foi um sinal impresso de Deus, de Jesus crucificado. Tanto é que Padre Pio, ele é o único sacerdote no mundo que carrega os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Pio é o único sacerdote no mundo, até hoje, que carrega os estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco teve os estigmas, mas São Francisco não era padre. Ele depois, com o passar do tempo, tornou-se diácono, mas não era padre. Então Padre Pio é o único sacerdote no mundo, até o presente momento, que carrega os sinais visíveis, carregou as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo em seu corpo. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse dia de hoje, consagremos assim a nossa vida a Deus e olhemos para o exemplo dos santos. Os santos estão para nos aproximar de Deus, para nos levar para o Senhor. E eu quero pedir a você que nesse momento nós possamos fazer a nossa oração a Deus. Nós possamos rezar a Nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina. Então nesse momento, daí da onde você está, que você possa fechar os seus olhos por um breve momento, por um instante, e assim, de olhos fechados, apresente diante de Deus o milagre que você veio buscar, pedindo a intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina. Qual é o milagre que você vem pedir a Nosso Senhor para que Padre Pio interceda por você? Fala para o Senhor nesse momento. Não tenha medo, mas apenas fale. Fale para o Senhor o milagre que você necessita. E peçamos juntos. Rezemos juntos essa oração. Eu vou falando pausadamente e você vai repetindo daí. Fica comigo, Senhor, pois preciso da Tua presença para não Te esquecer. Sabes quão facilmente posso Te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar a Tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a Tua voz e Te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-Te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que eu Te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque, por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme no lugar de consolação para Ti, em um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim, a vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, da tristeza. Oh, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de Ti. Faze, Senhor, que Te reconheça, como Te reconheceram Teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da Tua presença,
Ah, isso sim eu te suplico. Fica comigo, Senhor, pois é só a ti que procuro. Teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo, e a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais. Como este amor resoluto desejo amar-te, de todo o coração enquanto eu estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente, por toda a eternidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, estamos concluindo assim esse nosso momento de oração, essa festa em honra a São Padre Pio de Pietrelcina. E eu quero agradecer aqui a você que rezou junto conosco durante todos esses 10 dias. Foram 10 dias de oração que tivemos, em que nós rezamos a novena em honra a São Padre Pio de Pietrelcina. E desde a madrugada de hoje estávamos rezamos às 2h20 da madrugada, e agora pela parte da manhã rezamos meditando sobre a vida de Padre Pio no Evangelho do dia. Então a você o meu muito obrigado por ter rezado junto conosco. Muito obrigado você que rezou junto conosco por meio da nossa web rádio, você que rezou junto conosco por meio do nosso Instagram, por meio da nossa página no Facebook. A você o meu muito obrigado, né? Espero que esse nosso retiro da misericórdia tenha sido realmente um momento de mergulhar realmente na graça de Deus. E para concluir todo esse nosso retiro, nós queremos concluir hoje com a nossa adoração a Jesus Eucarístico. Hoje, quinta-feira, dia dedicado à adoração a Jesus Eucarístico. Não perca essa oportunidade. Vá à igreja, adore Jesus na Eucaristia, se possível participe da Santa Missa. E estaremos selando assim esse nosso retiro da misericórdia. Que São Padre Pio interceda por você, te auxilie na tua caminhada, na tua vida cristã. Estivemos reunidos e continuaremos sempre unidos, no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, um santo dia, um abençoado dia, e fiquem na paz.